pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma possível resolução para o exercício que foi proposto na atividade número 3, né, que diz respeito à aplicabilidade dos conceitos, né, do conteúdo de fila, ainda utilizando vetores, certo? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do vídeo onde eu explico detalhadamente esse exercício, tá? Basicamente, o exercício consistia em você aplicar conceitos de fila utilizando vetores, né? Onde, de acordo com o contexto, né, do enunciado, essa fila tinha tamanho máximo, capacidade máxima de 8, né? 8 elementos, que nesse caso vocês deveriam guardar em cada um desses compartimentos a placa dos carros, né? Então, para esse exercício você deveria aplicar esses conceitos que foram vistos aqui em todo esse material, todos os vídeos a respeito de fila. Tudo bem? Eu deixei aqui, né? Trouxe aqui um desenho só de apoio, né? Que é a representação dessa ilustração, né? Do formato do estacionamento da farmácia e em formato de vetor, né? Onde o que está circulado aqui em azul, né? Envolvido aqui com essa cor azul, corresponde ao elemento que vai ser atendido, né? Na fila, o primeiro elemento da fila, e os demais amarelo, assim como nessa imagem à esquerda, estão aqui destacados em amarelo, correspondentes, né, aos próximos elementos da fila. Beleza? Daqui a pouco eu volto com esse desenho. Tem algumas informações importantes, né, para esse exercício, mas para começar, eu já trouxe aqui à direita alguns códigos, né, algumas coisas já escritas para evitar que a gente perca tempo digitando, né, declaração do vetor, né, a fila de tamanho 8, como eu vou guardar os símbolos, né, os caracteres da placa do carro, então eu coloquei o tipo cadeia, né, a fila tem tamanho 8, porque cabe no máximo 8, a placa do carro que eu vou ler da entrada, né, para poder guardar na fila, também do tipo cadeia. Depois eu tenho inteiros, né? Lá nas propriedades de fila a gente trabalhou com índices, né, que referenciam ao início e ao final da fila, a gente viu por quê. Se você não lembra, sugiro que você olhe todo esse material, conteúdo a respeito de fila, beleza? Inicialmente a fila está vazia, né? Não tem ninguém ocupando a fila, né? Num determinado ponto de partida. Então, por padrão, quando a fila está vazia, os índices de início e fim se referenciam, né, para a primeira posição da minha fila. Então, eu vou voltar no desenho, né? É como eu declarei lá que in recebe 0 e fim recebe 0, é como se as minhas setas de início e fim da fila, no começo, né, inicialmente estivessem indicando, né, estivessem essa ilustração. Ambas estão apontando para o índice 0 da minha fila, né? Lembrando, o índice de início vai sempre indicar a cabeça da fila, né? O primeiro elemento da fila, portanto, posição referente ao índice 0 desse vetor. Já o índice do fim da fila indica qual é a posição, né, do final da fila. Como a fila está vazia, então, o final da fila é na posição 0 também, tá? Mas quando eu inseri um elemento, por exemplo, vamos supor que eu coloquei um elemento aqui na posição 0, o que vai acontecer? O índice do final da fila não vai estar mais apontando para o índice 0, vai vir para cá, né? Que é o próximo índice onde eu devo colocar um próximo elemento caso eu queira incluir um novo elemento na fila. Eu vou incluir o elemento no final da fila, né? Então, qual é esse índice? 1. E assim sucessivamente, tá? Aqui estava com 0 e ficaria assim, com 1, tá? Beleza, pessoal?
Então, deixa eu voltar aqui a configuração inicial, assim, né? Tá? Então, por isso que inicialmente eu tenho fim recebe 0, in recebe 0 também. Eu tenho aqui uma inicialização junto da declaração, tá? Para economizar umas linhas aí. Uma variável chamada i, onde provavelmente eu vou utilizar para percorrer o meu vetor, né? A minha fila. E essa variável OP. OP vai corresponder à opção selecionada de acordo com o menu apresentado, né? Se o usuário colocar 1, então eu tenho que inserir alguém na fila de atendimento. Se o usuário colocar 2, eu tenho que remover o próximo elemento da fila, né? O primeiro elemento da fila, realizar um atendimento, né? Ou 3, encerrar, né? O exercício ele deixou claro aqui, além de todas essas informações, com relação à opção 3, né? Ó, caso a opção 3 seja escolhida, o algoritmo deve encerrar a execução, independente se tiver gente na fila ou não, tá? E caso contrário, ou seja, enquanto a opção 3 não for selecionada, o algoritmo tem que ficar rodando. Então eu tenho que fazer o que tem que fazer, ou inserir ou remover um elemento da fila, né? Opção 2. E para cada uma dessas ocorrências eu vou apresentando o menu novamente. O que significa isso, né? Dentro desse corpo do algoritmo eu já deixei toda essa informação, ó. Tenho aqui o escreva, né? O leia. Então enquanto a opção 3 não for selecionada, o que eu vou fazer? Ou eu faço a inserção, né? No final da fila, certo? Ou eu faço a remoção, remover primeiro ou próximo elemento, né? Certo? E aí, depois disso, o que eu faço? Eu apresento esse menu novamente, ó. Por isso que o menu tá vindo lá no final de novo, tá? Então, eu vou copiar aqui para a gente não perder tempo, tá? Vai ficar assim. E veja, tudo isso tá dentro do enquanto, tá? Beleza? Quando que isso vai encerrar? Eu vou rodar isso aqui só para a gente visualizar, tá? Eu vou colocar uma mensagem aqui, ó, só para ficar igual ali o que tá, ó. Vou colocar assim, ó. Tá? Opção 3 selecionada, encerrando algoritmo, tá? Ó. Veja, aparece o menu, né? Como se eu estivesse aqui na linha 10. O layout P está esperando que eu informe um valor. Se eu colocar o 3 logo de cara, o que vai acontecer? Eu nem vou entrar nesse enquanto, né? Porque OP não vai ser diferente de 3. E então eu vou encerrar, eu vou ir direto para a linha 24, certo? Veja, a opção 3 selecionada, encerrando o algoritmo, cai direto na linha 24, beleza? Agora, se eu selecionar um ou dois, o que vai ficar acontecendo? Ó, selecionei um. Então, provavelmente eu vou ter que fazer alguma coisa aqui dentro, né? Depois que eu fizer esse alguma coisa aqui dentro, o que vai acontecer? Imprime o menu de novo. Vamos supor que eu selecione a opção 2. O que vai acontecer? O layout vai guardar o 2 aqui e vai voltar no enquanto, né? Enquanto ainda vai ser, o OP ainda vai ser diferente de 3. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer alguma coisa aqui, né? O que eu tiver que fazer quando a opção selecionada for 2. E depois apresento o menu de novo. Enquanto isso tiver essa 1 ou 2, né, estiver sendo informado na entrada, aqui nesse enquanto, o algoritmo vai ter que fazer o que tem que fazer. No caso, 1, inserir um elemento no final da fila, ou 2, remover o primeiro da fila, né? E depois mostrar o menu. Quando que isso vai acabar?
somente quando o usuário colocar 3, né? Encerrar. Tudo bem? Então agora eu preciso implementar essas duas partes que está em formato de comentário, né? Que é justamente o que está aqui, que eu deixei já no esqueleto tudo mastigado para vocês quando eu apresentei o vídeo da descrição dessa atividade. Então, se eu quiser inserir um elemento no final da fila, então é como se eu colocasse assim, né? Se o conteúdo da variável OP for igual a 1, certo? Significa que, se essa opção for selecionada, significa que eu quero inserir um elemento no final da fila, tudo bem? Se a opção selecionada for a 2, significa que eu quero remover o primeiro ou o próximo elemento da fila, tá? Então eu vou ter que fazer tudo que eu tiver que fazer aqui dentro, né? Vou colocar assim, ó. Beleza? Então eu vou ter que implementar as coisas aqui dentro, certo? Veja, eu estou dando os espaçamentos, mas ó, continuo dentro do enquanto. Para isso que servem essas indentações, né? Esses tabs, esses espaçamentos, esses recursos que eu estou colocando aqui no código. Beleza? Se o usuário selecionar a opção 1, então eu quero inserir alguém na fila, né? Só que eu quero inserir alguém na fila, eu tenho alguns critérios, né? Eu tenho que fazer algumas verificações. Antes de inserir alguém na fila, eu preciso primeiro verificar se a fila já está cheia. Como eu verifico se a fila está cheia? Tem um vídeo que eu já expliquei isso, né? Se o índice do final da fila for igual ao tamanho da minha fila, significa que o índice que indica o próximo lugar onde eu vou colocar o elemento a ser inserido na fila já atingiu o limite da fila, né? Veja, vou puxar o desenho aqui, ó. Vamos supor que eu vou adicionando vários elementos na fila. Inicialmente a minha fila não tem nada, então coloco aqui e aí a cada inserção eu preciso atualizar, né? O índice do final da fila. Porque se eu quiser inserir um próximo elemento, eu não posso mais inserir na posição 0, porque o final da fila vai estar apontando para cá, né? Ó. Ops, deixa eu riscar aqui. Vai estar apontando aqui para a posição 1. Vamos supor que eu queira adicionar mais um. O que eu vou ter que fazer? Mudar sempre o índice do final da fila, certo? Se eu fizer sempre inserções assim, seguindo esse padrão, e atualizando o índice do final da fila para deixar preparado para a próxima inserção, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que esse índice do final da fila vai extrapolar o meu índice máximo da minha fila. Veja, se eu tiver essa situação aqui, né? Ó, cada inserção eu sempre atualizo para o próximo, né? Então vamos supor que eu preenchi aqui. Quando eu preenchi com esse último elemento, né? Vou colocar os índices aqui. Está com 7, né? O índice do final da fila está com 7. Quando eu insiro esse último elemento na posição 7, o que vai acontecer? O índice do final da fila vai ser atualizado, né? Estava com 7, vai para 8. Então é como se ele estivesse apontando para cá, para uma possível posição 8. Mas essa possível posição 8 não existe, porque a minha fila tem tamanho 8. Né? A minha fila tem capacidade máxima 8. Então, quando o índice do final da fila estiver indicando, né, for o mesmo valor do tamanho da minha fila, no caso 8, né? Então significa que a minha fila está cheia, né? Veja, coloquei todos os elementos aqui, certo? Então por isso coloco essa condição. Se o índice do final da fila for igual a 8, significa que fila, vou colocar tudo minúsculo, tá? Atendimento cheia.
Beleza? Se isso não acontecer, significa que ou a minha fila está vazia ou ela ainda não está cheia. Possui alguns elementos, mas ainda não está cheia. Se a minha fila não estiver cheia, ou seja, se ela estiver tanto vazia ou tiver alguns elementos, mas está parcialmente preenchida, então cabe mais alguém. Eu posso inserir um elemento na fila. É como se eu tivesse nessa situação aqui, ó. Deixa eu apagar aqui e voltar. Vamos supor que esteja aqui, ó, apontando para a posição 6, né? Como se eu estivesse nessa configuração. Veja, seta vermelha, o índice do final da fila está indicando posição 6. Significa que 6 não é igual a 8, né? O tamanho do final da fila. Isso não é verdade. Então, significa que a minha fila cabe elementos para serem inseridos, né? Então, se isso não acontecer, né? Então, posso ler da entrada uma cadeia de caracteres representando a placa do veículo. Então, eu vou colocar assim, escreva, informe a placa. Beleza? E eu vou colocar assim, ó, leia placa. Tudo bem? Quando eu leio da entrada essa placa, vou guardar nessa variável aqui do tipo cadeia, né? E aí eu posso fazer assim, ó, F no índice do final da fila, certo? Recebe a placa que eu acabei de ler da entrada. Quando eu faço esse comando, ffin recebe conteúdo que eu acabei de ler da entrada da variável placa, é como se eu tivesse com esse elemento aqui, ó. Certo? Vou colocar em outra cor para facilitar. Vou colocar em preto, tá? O preto corresponde ao conteúdo que eu acabei de ler da entrada, tá? Corresponde ao conteúdo da variável placa, beleza? E aí quando eu faço ffin recebe conteúdo de placa, é como se eu estivesse pegando o conteúdo que está armazenado na variável placa e colocando bem aqui, né? Ó. Então é como se conteúdo de F6, ffin, fosse copiado e o conteúdo da variável placa. Depois que eu faço essa inserção na fila, o que eu preciso fazer? Atualizar o índice do final da fila, que vai passar a ser a posição seguinte, certo? Fim recebe fim mais 1. Então eu tenho que atualizar o índice do final da fila, tá? Se você não entendeu isso, tem um vídeo explicando a inserção de um elemento na fila. Beleza? Tudo bem? Dúvidas? Só na prova, né? Se você tiver dúvida, se você quiser ir digitando e quiser construindo o algoritmo, faça pausas, volte, reveja quantas vezes for necessário, beleza? Quando eu faço a inserção, eu tenho que colocar na saída, imprimir na saída um comando, né? Uma mensagem, ó. O carro, aí coloco o número da placa, né? Vou colocar assim, ó, numa configuração bem... Vou colocar assim, ó. Placa foi beleza? A mensagem vai ficar deslocada aqui porque a minha tela não é muito espaçosa, tá? Então tenho escreva o carro, vou inserir no final da fila, tudo bem? Tem mais alguma coisa a ser feita? Não, né? O índice do início da fila eu não mexo, né? Deixo assim. Beleza? Se... Acabou, né? Inserção. Se a opção 2 for escolhida, se o valor 2 for informado na entrada, significa que eu quero realizar o atendimento do próximo da fila. Então, significa que eu quero remover o primeiro elemento da fila, tá?
Para eu remover um elemento da fila, né, no caso o primeiro elemento, isso é uma definição padrão, né? Uma definição padrão de fila, né? Quando eu quero remover um elemento, obrigatoriamente eu removo o primeiro elemento da fila, tá? Porque isso é uma propriedade de fila, certo? Só que para eu remover um elemento da fila, eu preciso primeiro verificar se a minha fila possui elementos a serem removidos, né? Veja, lembra do início da minha configuração? O que aconteceu? No início, eu tinha isso aqui, né? Ó, a variável fim, a variável início, indicando o índice zero, porque a minha fila estava vazia. Lembra lá no começo? Quando isso acontece, significa que a minha fila está vazia, ou seja, como que eu verifico se a minha fila está vazia? Se o conteúdo da variável fim for igual ao conteúdo da variável início, ou o conteúdo da variável fim for propriamente igual a zero, então significa que a fila de atendimento está vazia, certo? Então não posso remover um elemento da fila se eu não tenho nenhum elemento da fila. Bom, agora, se isso não acontecer, né, significa que eu tenho elementos aí na minha fila, certo? Se o conteúdo da variável fim for diferente de zero, então eu tenho elementos a serem removidos. Para eu remover elementos da minha fila, né? Deixa eu ver o que precisa colocar aqui. Bom, preciso imprimir na saída assim, né? Escreva carro. Aí eu vou colocar o número da placa aqui, né? F na posição início, certo? Que é o primeiro elemento da fila. Foi removido da fila. Coloco essa mensagem, né? Beleza? Coloco essa mensagem, certo? Depois eu preciso fazer algumas atualizações, né? Vou voltar o desenho aqui só para a gente recapitular o que precisa ser feito, tá? Bom, fiz essa inserção. Eu vou apagar essas coisas aqui para despoluir um pouco o código aqui, né? O desenho, tá? Minha variável fim está indicando a posição 7, né? E aí, quando eu removo o primeiro elemento da fila, né? Eu vou até mudar a cor dele aqui. Eu vou colocar na cor azul, tá? Quando eu removo esse primeiro elemento da fila, né? O que vai acontecer? Como se eu apagasse ele, certo? Minha variável início continua sempre apontando para o índice zero, né? Que é o início da fila, mas eu preciso fazer operações desse tipo, né? Ó. Certo? Preciso fazer isso, né? Ou seja, eu preciso trazer o que está na posição 1 para a posição 0, o que está na posição 2 para a posição 1, que está na posição 3 para a posição 2, está na posição 4 para a posição 3, 5 para 4 e 6 para a posição 5, certo? Eu preciso fazer esse remanejamento, né? Ou seja, atualizar a minha fila. E além disso, eu preciso mudar o índice do final da fila, porque quando eu fizer esse remanejamento, o meu final da fila não vai ser, né, o índice onde eu vou colocar o próximo elemento a ser inserido na fila, não vai ser mais o índice 7, porque se eu adiantar esses 6 elementos para frente, o índice do final da fila vai voltar também uma casa, certo? Entende isso? Certo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Então, eu vou fazer assim, ó. Primeiro, vamos ver se vai dar certo, né? Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou
fazer o mais fácil. Φ recebe φ menos 1, tá? Por quê? Eu preciso andar com esse índice, né, do final da fila. Eu preciso atualizar o final da fila. O final da fila vai ser a posição anterior à que eu estava, beleza? Depois, eu vou começar um para. Veja se isso vai ficar claro. Com o meu i em 1 e o meu i vai até o índice representado pelo final da fila. Vai de 1 até fim, certo? Passo 1. Beleza? E aí, o que eu vou fazer? F na posição i menos 1 recebe F na posição I. Ou seja, eu estou falando assim, deixa eu puxar o desenho. Opa, deixa eu diminuir aqui também, tá? Quando o meu I, ó, primeiro vai acontecer isso aqui, né, ó. Vou apagar aqui essa parte, tá? Quando o meu I, antes eu vou atualizar o fim, né, perdão. Fim estava em 7, fim recebe fim menos 1, vem para 6, né? Assim. Certo? E aí, quando meu i tá aqui, ó, vou colocar em preto. Quando meu i tá aqui, né, meu i começa com 1 e vai até fim, né? Vai até 6, né? Quando o meu i tá em 1 e eu chamo esse comando fi-1 recebe fi. O que vai acontecer? Quem é fi-1? F0. Quem que é fi? F1. Então eu estou dizendo assim, F0 recebe o conteúdo de F1. Então, como se eu fizesse isso aqui, né? Ó. Esse elemento vem para cá, certo? E aí vamos dizer assim, eu vou apagar ele daqui, tá? I recebe I mais 1 por conta do passo 1. Então, o meu I estava aqui, vem para cá, né? Então, eu vou atualizar isso aqui. Vai até fim, né? Até 6. Então, a próxima iteração vai ser f i menos 1 recebe f i. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? f i menos 1, f1, recebe o conteúdo de f2. Então, esse elemento vem para cá. Tá? É como se eu tivesse apagado ele daqui da posição 2. I recebe I mais 1 por conta do passo 1, né? Então, eu vou adiantar alguns passos aqui. Quando I for 3, o que vai acontecer? F I menos 1 recebe FI. Então, eu vou fazer essa cópia, né? Certo? Passo 1. Vai até 6, né? Até o conteúdo da variável fim, menor ou igual a 6. F I menos 1 recebe FI. Então, é isso que vai acontecer. Certo? I recebe I mais 1 por conta do passo 1. Perfeito? 5. Fi menos 1. Opa. Recebe Fi, né? Então, vai acontecer isso.
certo? I recebe I mais 1 por conta do passo 1, né? Então, meu I também vai apontar para a posição 6, assim como a variável fim. Tudo bem? E aí, ops, acabou o espaço aqui para mim. Então, o que vai acontecer? Como ele vai até o conteúdo da variável φ, né? Até a posição 6, então, f i menos 1 recebe f na posição i, que é o 6, certo? Então, eu vou fazer essa última cópia aqui, né? Então, como se eu apagasse o último elemento ali da posição 6. Veja, eu andei, se você avançar rapidamente esse vídeo, né, esse trecho de vídeo, esses elementos caminharam um índice para frente, vamos dizer assim, sem eu perder os elementos contidos dentro deles, né? E aí, o índice, o I recebe mais 1, né, por conta do passo 1, mas aí I não vai ser mais menor ou igual a fim, né? Vai ser maior que fim. Então, meu para encerra, né? E aí eu termino de fazer essa atualização. Né? E aí, que tipo de configuração que eu vou ter, né? Deixa eu limpar aqui o desenho. Ó, eu vou ter a variável início apontando para a posição 0, continua, né? Isso é um padrão. E a variável fim continua apontando, né? Continua referenciando um índice do final da fila. Ou seja, se eu quiser inserir depois um elemento na fila, o que vai acontecer? Eu vou inserir onde está indicado pela seta vermelha, né? O índice do final da fila. Beleza, pessoal? Acho que é isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sem pressa. O carro foi removido da fila. Faço um para. Tudo bem. Fim C aqui. Né? Um C dentro. Uma condicional composta dentro da condicional simples. Fim enquanto encerra aqui na linha 49. Veja aqui pelo destaque aqui da chave. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Talvez assim, né, se você quiser praticar mais, talvez seja interessante, você pode colocar aqui uma outra opção para o algoritmo imprimir na saída a fila em si, né? Para você visualizar melhor, tudo mais, né? Talvez, não vou fazer isso aqui nesse vídeo, porque senão vai ficar muito mais longo do que já está, tá? Eu vou só rodar aqui para ver se vai funcionar, né? Para quem falou que eu não estava rodando, né, para verificar, tá? Vou colocar aqui, ó, inserir, vou colocar assim, realizar atendimento próximo da fila, fazer um teste aqui, o que vai acontecer? Como minha fila está vazia, então meu algoritmo teoricamente vai ter que imprimir na saída assim, fila de atendimento vazia, tá? Ufa, né? Ó, fila de atendimento vazia, tudo bem? Talvez eu vou arrumar aqui só para separar melhor aqui, mas depois eu faço isso. Então, vou colocar a opção, informe a placa, eu vou colocar essa placa aqui, ó. Certo? O carro foi inserido no final da fila de atendimento, né? Vou inserir mais um. OXR carro foi inserido no final da fila. Veja, já tenho 2 carros na fila de atendimento. Agora eu vou atender um, né? O que vai acontecer? Teoricamente eu tenho que remover o OXR 3598 ou o HTP 4567. Qual dos dois? Esse aqui, né? Porque esse foi o que chegou primeiro. Então, teoricamente, o meu algoritmo vai ter que imprimir. Quando eu colocar a opção 2 aqui, que
esse carro foi removido da fila, né? Vamos ver se vai funcionar. O carro HTP 4567 foi removido da fila para atendimento, tá? Posso selecionar a opção 2 de novo, mas eu vou selecionar a opção 1 como se eu quisesse inserir mais um carro na fila. Teoricamente, o que aconteceu? Esse aqui passou a ser o próximo da fila, né? Porque só sobrou ele, tinha esses dois, então só sobrou esse aqui no final na minha fila. Então, se eu inserir mais um, o que vai acontecer? Esse próximo vai chegar atrás desse aqui na fila, né? Então vou colocar assim, conforme a placa, WES. Beleza? Ó, o carro foi inserido no final da fila, certo? Se eu quiser realizar o atendimento do próximo da fila, vai ser esse aqui ou esse aqui, ó? O AXR, né? Vamos ver. Ufa, foi removido da fila. Se eu remover mais um, o que vai acontecer? Vai ser o WES, né? Certo? Pronto, agora se eu quiser remover de novo, não dá. Fila vazia. Enquanto eu ficar selecionando a opção 2, ó, a fila de atendimento vai estar vazia. Por fim, encerrar, opção 3 selecionada, encerrando o algoritmo, tá? Beleza, pessoal? Então, o vídeo ficou bem longo, dessa vez acho que foi o maior vídeo aí que eu gravei, mas espero ter sanado algumas dúvidas aí que tenha ficado, né? Espero ter esclarecido grande parte das dúvidas e esclarecido aí a resolução desse exercício, tudo bem? Qualquer dúvida aí, por favor, pode escrever aqui nos comentários, né? Me mandar uma mensagem, me mandar um e-mail, tá tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Clique aqui se você gostou em curtir, compartilhe com os coleguinhas, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima, pessoal. Abraço!